Olá pessoal, eu sou o Michael e agora no mês de novembro nós vamos fazer uma série específica aqui sobre a saúde do homem em relação ao câncer de próstata. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de iniciar então aqueles recadinhos básicos, é possível se inscrever e deixar o like, isso vai ajudar bastante. A gente sabe então que o câncer de próstata é um dos mais comuns entre os tipos de câncer que acomete os homens, né, especificamente essa parte do gênero masculino. Agora a gente sabe que é bem difícil e complicado receber o diagnóstico desse tipo. A gente tem que entender que o câncer de próstata, então, ele tem alguns sinais, sintomas que a gente pode estar percebendo antes ali, e dependendo do período do diagnóstico, é bem possível fazer um tratamento e aí a pessoa não ter nenhum tipo de problema depois. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns fatores aqui a partir desse vídeo. Mas talvez a primeira pergunta que a gente tenha que responder é o que é o câncer de próstata? E o que é a próstata? Então, no caso, né? Então, a próstata ela é considerada ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Ela fica localizada, então, entre a bexiga e a frente do reto. Tá? A principal função dela, então, é produzir um fluido que faz parte do sêmen, que ajuda na questão da ejaculação, e o câncer de próstata pode ocorrer quando essas células elas começam a crescer, né, formando o que a gente chama de tumor, e a partir dali elas podem, então, se não tratadas, se alastrar para outras partes do nosso corpo. A gente sabe que existem alguns fatores de risco, né, principalmente alguns que são considerados a questão da idade, então homens a partir de determinada idade já têm uma questão mais propensa a esse fator, e principalmente ali depois dos 50 anos de idade, tem a própria questão do histórico familiar, né, já teve histórico na família, já teve mais de alguns parentes que tiveram câncer de próstata, tem que tomar um cuidado um pouco maior, quem sabe começar a realizar os exames mais cedo. A gente sabe que pesquisas apontam que uma questão de etnia também é um fator de risco, então o câncer de próstata é mais comum em pessoas de origem africana e menos comum em homens de origem asiática. Então a gente tem, o Brasil tem uma questão de afrodescendentes muito significativa, né? Então a gente tem que sempre estar orientando o pessoal claro que isso não é uma sentença de só porque ele é afrodescendente ou de origem afrodescendente, ele vai ter uma questão de câncer de próstata. Não, as pesquisas comprovam que a tendência é um pouco maior para o pessoal que é afrodescendente. Então, que pessoas que não sejam não vão ter câncer de próstata, mas a questão é que os fatores de riscos elencados pelos estudos da ciência. Uma questão também de dieta, então, né? Pessoas que fazem dietas ricas em questão de gorduras e pobres na questão de vegetais, frutas, pode ter essa questão associada também ao aumento do risco. A gente sabendo dessa questão, então, de o que é o câncer, né? Quais são os principais fatores de riscos que a gente vai explorar num vídeo um pouquinho mais adiante ali. A gente entra então numa questão de sinais e sintomas que podem acometer esse homem. Tá? O câncer de próstata ele pode apresentar alguns sintomas das suas fases iniciais, né, quando isso pode começar a ser mais nítido para o homem, então é uma dificuldade para urinar, é uma sensação de urgência ou frequência de urinária aumentada, né, a pessoa tem que ir mais vezes ao banheiro, ou uma dificuldade de iniciar ou interromper a questão ali da micção, né, que é o ato de estar urinando. Por exemplo, a pessoa começou a ter uma sensação de muita necessidade de usar o banheiro, e aí foi no banheiro, fez pouquinho ou praticamente não saiu nada, e depois teve a mesma sensação, teve outra sensação. Claro que muitas vezes as pessoas podem confundir também com uma própria questão de uma cistite, né, uma infecção de urina, que também ocorre em homens, às vezes demora mais para se manifestar, mas pode ocorrer, e pode ser essa questão também já de uma própria fase inicial da próstata se mostrando ali. A própria questão, então, na dor ao urinar, que é aquela sensação de queimor, se é aquela sensação que pode dar, se pode ser uma queimação ou uma dor muito forte enquanto que a pessoa estiver urinando. Um fluxo urinal fraco, né? A pessoa, por exemplo, a gente tem a série, aquela televisão Eu, a Patroa e as Crianças, onde o Michael Kyle ele está conversando com a esposa dele que ele está tendo dificuldades para urinar, está saindo uma urina muito fraca, que antes ele escrevia o nome dele todo na neve, urinando, e agora ele só consegue talvez os iniciais. E aí ela recomenda ele a procurar um médico para ver essa questão. Então tem toda essa questão, né? A pessoa tinha um fluxo de urina normal, né? E aí depois ela começou a perceber que esse fluxo de urina está diminuindo, está demorando mais. Aí já é uma questão de começar a ficar alerta porque alguma coisa pode estar acontecendo. Tem também uma questão de presença de sangue, tanto na urina quanto no sêmen. Tá? Isso pode ser um sinal de alerta porque pode estar ocorrendo algum tipo de modificação naquela região da próstata, ou pode ser alguma questão relacionada a machucado, a batida,
Então também tem que ficar atento a essa questão. Sempre que vê sangue saindo na questão da urina ou na questão do sêmen, ficar atento e tentar procurar o médico o mais rápido possível. A gente também tem uma questão de dor na região lombar, né? Então, essa região das costas aqui da pelve, que fica mais aqui na frente, perto, abaixo da bexiga. Então, se for uma dor persistente, né, na parte inferior das costas ou na área da pelve, ficar atento. Claro que às vezes dor na questão das costas pode ser um mau jeito, pode ser outra coisa que a gente fez de errado, mas ficar prestando atenção. E por fim, a gente também pode relatar que são questões de problemas em relação à saúde sexual, né? Que é a questão de pode ter uma dificuldade de ereção, pode ter uma dificuldade para ter ejaculação, e aí tem que ficar atento a esses fatores. Bom ressaltar que esses sintomas que a gente mencionou aqui em cima, eles são indicativos de que a pessoa pode estar enfrentando algum tipo de problema. Não quer dizer que se a pessoa teve algum deles ou mais de um deles, ela já tem uma questão de câncer de próstata. Isso pode ser relacionado a outro fator. Por isso a importância da investigação. E falando justamente nisso, então a gente entra na questão propriamente do diagnóstico. E que a gente sabe que quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar se for um câncer ou não e tratar, mais tempo a pessoa tem que recuperar a sua saúde, ela já vinha tendo ali de uma forma normal. Então, qual seria o primeiro passo? Se a pessoa está tendo algum desses sintomas ou está percebendo alguma coisa diferente, ou propriamente quem tem um histórico na família. Seria consultar o médico, então a pessoa vai até um urologista, um proctologista, e vai fazer ali uma conversa com o médico, onde vai explicar para o doutor, doutor, eu estou tendo muita dificuldade para urinar, a minha questão de urina vem diminuindo com o tempo, eu estou sentindo outros sintomas que eu acredito que possam ser relacionados a essa questão da urina ou da próstata, e o médico vai ficar ali realizando, ou vai perguntar sobre a questão de histórico familiar, né, se tem algum familiar que já teve câncer, que é a questão de vida desse paciente, o estilo de vida dele, vai fazer algum tipo de exame ou vai solicitar algum tipo de exame. Em relação aos exames, então, a gente tem dois tipos que são os mais comuns, né? Que um é através da própria questão do exame de sangue, né? Chamado exame de PSA. Antígeno prostático específico, que é o nome dado ao exame, que é feito através da coleta de sangue, né? Onde o homem faz alguns tipos de procedimentos ali que ele não pode andar a cavalo, não pode andar de moto, não pode andar de bicicleta. Então, ele faz esse repouso da região da pelve aqui, para não ficar forçando, faz o exame e através dali leva para o médico ou leva até o posto de saúde para verificar se tem alguma alteração ou não. Eu já vi alguns especialistas falando que essa questão do exame ele não é tão eficiente quanto as pessoas acreditam que seja, porque cada homem pode ter uma PSA diferente. Até teve um tempo atrás, uns 2, 3 anos, nesse mesmo novembro, o Faustão, o programa dele da Band, levando um urologista, né? Um especialista lá, e ele disse que cada homem pode ter seu PSA. E é importante fazer o exame da PSA? Claro que sim, mas é importante também sempre consultar o médico e fazer o exame de toque retal, que é o segundo tipo de exame que a gente tem para fazer esse diagnóstico. E é talvez o que cause mais medo e pânico nos homens, por causa de ter que se receber um toque nas suas regiões íntimas, né? E aí muitas vezes as pessoas acreditam que isso vai tirar a masculinidade delas, ou vai estar fazendo elas mudarem a sua opção sexual por causa disso. Cansa de escutar e ver, tem encontros de homem deles falar, já fez o toque, já está até trocando a voz, não sei o quê. Uma série de frescuras que a gente sabe que existe, né? Muitas vezes até são questões mais preconceituosas, mas que é uma das principais formas para fazer a detecção, então, é esse exame através do toque retal, onde o médico, então, ele vai inserir um dos dedos na questão do reto, né, para verificar a questão da próstata, se ela está com alguma forma de anormalidade, como a gente viu ali anteriormente. Então, ela pode ter um crescimento que está afetando outras partes, e através desse toque, ele vai estar vendo se realmente tem esse aumento ou não tem essa questão do aumento. Então, esse exame é crucial para detectar alterações da próstata, por isso a importância de realizar ele e não cair nessa frescura de que não pode fazer isso, porque senão tu vai perder a tua masculinidade, tu vai deixar de ser homem. Isso é só umas frescuras que foram inventadas e as pessoas ficam repassando, mais como uma própria forma de preconceito, e isso tem que ser combatido, por causa que se a pessoa não faz um diagnóstico precoce, ela pode, infelizmente, vir uma complicação muito séria ao longo da sua vida. Então é mais fácil fazer o exame do que, quem sabe, ter uma dificuldade muito grande na sua vida. Então sempre oriente o seu pai, seu avô, o seu tio, o seu conhecido, que ele precisa fazer esses exames para manter a sua saúde em dia. Tem também uma questão de ultrassom transretal, né, que são exames, que aí é uma questão de exame, como o próprio nome diz, é uma ultrassonografia para ver uma questão de imagens mais detalhadas da própria próstata, né, para saber como é que está a região. Aí se a pessoa recebeu um diagnóstico
que pode ser positivo, ou tem alguma alteração ali, se pode fazer uma questão de biópsia, então se faz um procedimento cirúrgico para fazer uma remoção de uma parte do tecido que tinha ali, ou uma parte do que foi detectado, se leva essa amostra para uma análise e a partir dessa análise então vem a presença de células cancerígenas ou não. Vai ser uma questão que pode ser algo natural, que o corpo propriamente pode estar realizando, ou pode ser alguma alteração que pode ter existido e aí vai precisar fazer uma questão de um tratamento mais específico que a gente vai ver mais adiante quais são os tratamentos que tem à disposição. E aí muitas vezes pode fazer algum tipo de exame adicional também para saber outras questões em relação à próstata, né, e como isso está interferindo no corpo do homem, mas o principal é essa questão, consultar o médico, sentir algum sintoma diferente, ou sabe que tem histórico de família que possa ser negativo nessa questão do câncer de próstata, procurar um médico, e aí independente da questão da idade, às vezes as pessoas acreditam, não, só depois que eu tiver 40, 50, 60 anos eu preciso começar a fazer essa questão de exame. Então, muitas vezes as pessoas que têm histórico familiar já têm que começar antes. E se sentir algum sintoma daqueles ali que tiver histórico, mas ainda tem que procurar o apoio, tem que procurar um médico. E se a pessoa não tem histórico familiar, já começa a fazer um exame preventivo ali um pouquinho antes, né? Já vai estar garantindo a sua saúde por o mais tempo possível. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou então sobre essa questão mais inicial. O que é o câncer de próstata? Quais são os sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento? Como é que é a forma de diagnóstico? E qual a importância dele para a saúde do homem. Então tá, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima.